Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos na série Fruto do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre benignidade. Algumas pessoas confundem benignidade com bondade, são duas coisas diferentes. E nós vamos falar de bondade no próximo vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre benignidade. O que é benignidade? Bem, o que vai nos ajudar a entender a benignidade é o grego. Se você for para o grego, a palavra kretostes, no grego, significa integridade. Integridade moral, bondade moral. Então, é você ser uma pessoa eticamente moral. Uma ética não social, mas uma ética bíblica. Então, integridade é benignidade. Então, a benignidade é o assunto de hoje que nós vamos tratar. Dentro do fruto do Espírito, nós já falamos sobre o amor, alegria, paz, longanimidade e hoje vamos falar sobre benignidade. Mas onde mais na Bíblia nós vamos encontrar a palavra benignidade nesse contexto de integridade moral? Nós vamos encontrar essa palavra lá em Tito, no capítulo 3. A gente tem o versículo 7 que fala sobre a benignidade ou sobre a integridade. Mas eu gostaria de começar no versículo 1 de Tito. Diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui estão esses versículos que nos dão a ideia da benignidade. O que nós temos nos primeiros 3 versículos é o oposto à benignidade. Por que benignidade é importante para a gente? A benignidade é importante porque ela trata destes problemas que nós enfrentamos em nossa natureza carnal. Nos versículos 1 até o 3 de Tito, nós temos, Tito 3, nós temos os problemas do homem. Primeiro, ele vai dizer, nós precisamos nos sujeitar aos principados e potestades. Em outra tradução, vai dizer que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Então, a sujeição à autoridade, ela é um princípio, é uma consequência da benignidade em nós, da integridade em nós. Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Sujeição à autoridade, fruto da benignidade em nós, nos prepara para vivermos em toda boa obra, para realizarmos aquilo que é bom, aquilo que é agradável e está no coração de Deus. Os princípios e valores eternos, a ética do céu, ela é estabelecida no nosso coração e vida à medida da benignidade de Deus em nós, operando pelo Espírito Santo. Então, por isso é tão importante a benignidade operando no nosso coração e vida. O versículo 2, então, continua dizendo que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, ou seja, não devemos falar mal de ninguém e nem provocar divisões com ninguém. Isto é fruto da benignidade de Deus em nosso coração. Portanto, a benignidade em nós produz unidade. É muito importante entender que o fruto do Espírito Santo requer também a benignidade de Deus em nosso coração. Integridade moral. Integridade que nos faz viver a moralidade do reino de Deus, não provocando a ira no outro e não falando mal do outro.
Como que eu sei que eu tenho a benignidade de Deus em mim? Não falando mal de ninguém. Eu não tenho esse desejo, eu não tenho esse prazer, não tenho essa vontade e eu não procuro contendas. Eu procuro a paz com todos os homens, segundo a palavra de Deus. E aí o texto continua dizendo, modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Gente que não tem mansidão, gente que quer ser juiz de todo mundo, gente que é rápido no falar mal, gente que é rápido na contenda, gente que é facciosa. Esse pessoal todo não tem, de fato, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Então você tome cuidado com essas pessoas e se você é assim, se arrependa, mude sua vida, mude seu coração. Por quê? Porque o Espírito de Deus em você vai produzir mansidão, certo? Verso 3, então, como fruto da mansidão, também isto aqui não tem mais força, porque o autor vai dizer, o autor Tito vai dizer, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, ou seja, a pessoa que não tem a benignidade, a integridade de Deus no seu coração, ela vai viver para a satisfação dos desejos da sua própria carne. Ela vai viver para satisfazer os seus desejos. Ela quer viver para a sua própria vontade, para o seu querer. E ela luta por isso, ela vive para isso. Ela quer estabelecer a sua vontade a todo e qualquer custo. Os desejos da sua carne. É uma pessoa carnal. É uma pessoa que caminha pela vontade da sua própria carne. E ela quer se satisfazer a todo e qualquer custo. Custe o que custar, passando por cima dos princípios e valores do reino de Deus. Bem, vivendo assim em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Observe que a benignidade quebra todos esses princípios. A benignidade quebra esses valores, porque ela é a integridade de Deus em nós, é o kretostes. É o princípio da integridade, da moralidade de Deus na nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, baseado em Tito, sobre Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito, do qual um desses integrantes do fruto é a benignidade. Então que a benignidade de Deus se manifeste pela presença do Espírito de Deus na sua vida, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo elemento do fruto.